Beleza, pessoal. Tava aqui pensando e decidi fazer uma aula de Death Note e filosofia. Nessa aula é necessário assistir pelo menos o primeiro e segundo episódio de Death Note. Beleza? Eles têm disponível no YouTube ou em qualquer outro site pirata por aí pelo canto. Basta colocar no Google Death Note online, pode ser legendado ou dublado. Recomendo dublado para quem gosta de acompanhar o fundo, o desenho, a arte. E legendado para quem gosta de ouvir o japonês mesmo e não suporta dublagem. Apesar de essa dublagem brasileira muito boa para animes. Vamos lá. Death Note e filosofia. O que podemos abordar neles? Vamos resumir a história de Death Note de uma forma bem resumida. Um moleque prodígio, muito inteligente, e contra um caderno da morte. É por isso que se chama Death Note. E quem ele escreve o nome, a pessoa morre depois de 45 segundos, se não me engano, de um ataque cardíaco, uma parada. E dá pra você escrever que uma pessoa vai morrer, dá pra você planejar várias coisas, enfim, tem toda uma história por trás desse caderno. E aí esse menino ele começa a... Ele fala, vamos fazer o teste. E um dia ele tá vendo um noticiário, tem um cara que não tinha invadido uma escola, pegado eles de refém, tava lá. E aí nesse jornal colocaram o nome completo desse cara. E aí ele foi lá no caderninho dele, no Death Note, e escreveu o nome da pessoa. E a pessoa morreu. Ele falou de cara. E desde então ele começou a escrever vários nomes. Ficava completo, folhas e folhas e folhas de pessoas mortas. Mas era o que? Ele começou a procurar serial killer, começou a procurar criminosos, estupradores. Pessoas, assim, que estavam cometendo atos horríveis. Beleza? Desde um pequeno assalto até diversos serial killers. O foco dele no início é só serial killers e os mais barra pesada. E aí ele começa a criar um padrão de morte. Mas o foco do assunto é o quê? Ética. O gato caiu aqui no fundo. Moral. Eu não sei se já tiveram essa aula ou não, mas ética são nossos princípios e valores. Valores. A moral é leis e regras. Eu gosto de desenhar enquanto escrevo, então princípios e valores, vou desenhar uma casa, porque isso vem muito da nossa casa, a gente cria, além dos valores e princípios da nossa casa, a gente cria os nossos depois, por N motivos, por pessoas que conhecemos, coisas que assistimos e lemos, enfim, nós mudamos nossos princípios e valores. Mas as leis e as regras, ela vem da justiça. Aqui, uma balança. A sociedade tem leis e regras. Por exemplo, eu deixei cair uma carteira, uma nota de dinheiro de R$5. Não tem nenhuma lei, tipo, eu deixei cair, alguém encontrou. A pessoa, ela não roubar, não é nem roubar. A pessoa não pegar esses R$5 é que ela tem princípios, mas não tem uma lei que fala para não roubar, para não pegar. Então a pessoa que fez isso, ela é uma pessoa ética. A que negou. A que pegou, só é uma pessoa não necessariamente antiética, mas com uma ética diferente, princípios e valores diferentes. Beleza. Assaltar um banco. As portinhas aqui. Eu não assalto o banco por questões éticas e morais.
meus princípios, não vou assaltar um banco. Quer dizer, vontade sempre dá, mas enfim, não farei. E também tenho medo das leis e regras, porque isso vai me dar punição, cadeia. Há pessoas que não têm medo da punição e cadeia e não têm esses princípios, nem essa ética. E vai. Mas para assaltar um banco, é só uma pessoa que não tem moral. Beleza? Pausa. Beleza. E aí, continuando, o que acontece? O cara começa a matar várias pessoas. Questões éticas que levantamos, que são princípios. Cadeira elétrica ou prisão. Uma pessoa comete um crime, a gente mata ela imediatamente com uma cadeira elétrica ou com um Death Note. Ou coloca a pessoa numa prisão. E a prisão, a gente precisa ter em mente não a prisão atual como ela ou é, mas na sua essência que deveria ser, mas não o é. Que é o que? A reabilitação, a ressocialização. Que é o que? Pessoas que não socializaram bem em sociedade, cometeram coisas que não se pode em sociedade, vão para a prisão. E da prisão era para eles saírem melhores, mais fortes, mais capazes de viver em sociedade. E a gente sabe que não acontece bem isso, e na prática é bem, na real, o oposto. E aí a gente pode gerar um debate. Mata a pessoa na hora. Só que quantos crimes são cometidos e as pessoas julgadas? Já tem aqueles casos, né? Pessoa que ficou 20 anos presa, teve a sentença anulada porque se descobriu agora que era inocente. Então imagina, se fosse uma cadeira elétrica, a pessoa já estaria morta. E a questão é, quando a gente coloca na prisão, a gente não tira a vida da pessoa, mas uma cadeira elétrica a gente tira a vida de alguém. E aí entra a questão ética, de princípios e valores, de eu posso tirar a vida de alguém? Quem sou eu para tirar a vida de alguém? Tem as regras falando, não tirar a vida de alguém. Mas eu posso ignorar as regras e questionar meus princípios e valores. Eu posso matar alguém? E para que matar se eu posso ressocializar a pessoa, criar uma pedagogia, fazer estudos, incentivar a ciência para ajudar pessoas? Claro que há casos que talvez sejam irreversíveis. Por exemplo, podemos gerar debates, pessoal. Estupro, a pessoa tem como ressocializar ela, tem como, e como faria isso? Essa ressocialização é problemática, de certa forma, também, porque fizeram muito isso com homossexuais. Muitos homossexuais eram presos ou eram internados em hospitais psiquiátricos. Os sexuais, eram internados nesses lugares e eles iam a uma clínica psiquiátrica, também é um lugar de ressocialização. A ideia é ajudar a pessoa com depressão ou com esquizofrenia, toque, borderline, bipolaridade, enfim, qualquer tipo, a conseguir ajustar os remédios, melhorar, passar por uma crise difícil e depois conseguir voltar para a sociedade. E não necessariamente isso acontece. Mas eu estava falando algo... esse é o problema da ressocialização. Há casos que não são necessários, no caso dos homossexuais, há casos que talvez sejam irreversíveis, no caso dos estupradores, mas aí a gente volta, então alguns casos, algumas pessoas vão para cadeira elétrica e outras não. Um ladrão não vai para cadeira elétrica, porque aí é um caso de ressocialização. Mas é ressocialização ou estrutura social, ou os dois juntos, porque
A gente sabe que muitas vezes tem questões sociais influenciando bastante. Não que eles são vítimas da sociedade, eles são ativos sobre elas, mas que, enfim, não é somente uma ressocialização. Precisa estar integrado na sociedade após isso. Então, essa é uma das questões que dá para abordar em Death Note. Outra questão que pega é... Vamos lá, deixa eu me recordar. Ah, verdade. Ele levanta uma questão, que acho que é no segundo episódio, enquanto ele contra o Shinigami lá, o deus da morte, que é: se tirar todo o mal, o mal só sobrará você. É algo assim, não me recordo. Mas basicamente é que ele fala, né, que o cara quer tirar todo o mal, ele quer fazer um mundo que as pessoas não vão cometer crimes, porque sabem se cometer crimes, elas vão morrer. Porque existe o Death Note, existe o Kira. E aí a questão que pega é o quê? As pessoas não vão cometer crime porque elas serão éticas, porque elas terão princípios e valores, mas porque haverá uma moral e uma punição. Além de ter uma regra, vai ser uma punição, que é o quê? Você vai morrer. Você não vai pra prisão, você vai morrer. Qualquer coisa que você fizer não tem como você escapar, diferente da polícia, da justiça e por aí vai. Então, se tirar todo o mal, só sobrará você. E essa é uma questão que levanta uma questão de literatura interessante também, que é o alienista. Alienista. Que é um livro resumindo a história. Um psiquiatra, vai numa cidade. E aí ele começa a ver que a galera da cidade precisa ser internada. E aí ele começa a internar. Eu resumindo as histórias de um modo bem, bem sulo. Ele interna todo mundo, dando spoiler. E no final só ele não é internado. E aí fica a questão: quem que é o louco? Quem que precisa ser internado? E o que é loucura? O que é ser louco? E aqui podemos levantar a questão: o que é ser mal? E matar, quem mata, é ético? É correto? É justo? O que leva a mais questões de o que é justiça. Já falamos de ética, correto, falarei em uma outra aula, e justiça também fica para uma próxima. Mas questões levantadas em 2 episódios de Death Note e uma aula de filosofia, com alguns debates que podem zerar de 1 a 2 aulas, dependendo da turma, se a turma for animada.